Posicionamentos de montagens. Neste tutorial você cria uma montagem de máquina de laminação. Você usa os posicionamentos para criar relações geométricas entre os componentes da montagem. Este tutorial demonstra como trazer peças para uma montagem. Usar estes posicionamentos de montagem. Coincidente, concêntrico, paralelo, distância. Usar Smart Mates. Testar posicionamentos. Editar posicionamentos. Observação: se este for o seu primeiro desenho projeto, sugiro fortemente que veja a playlist de iniciantes deste canal para um melhor aproveitamento. Apoie o canal inscrevendo-se, clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. 01 Introdução. Esta montagem usa as seguintes peças, localizadas na pasta letra da unidade: /users, /public, documents, /solidworks, /solidworks, versão, /samples, /tutorial, /assemblymates. 02 Inserir a primeira peça na montagem. 1. Clique para acessar a letra da unidade. Selecione ni.sldprt. 2. Clique em arquivo para criar montagem a partir da peça. 3. Na caixa de diálogo no do documento do SolidWorks, na guia tutorial. Selecione o documento de montagem e clique em OK. Se a aba tutorial não aparecer, clique em avançado ou a caixa de diálogo novo documento do SolidWorks. Essa etapa será necessária se a opção solicitar que o usuário selecione o template do documento estiver selecionada em ferramentas, opções do sistema, templates padrão. Um novo documento de montagem é aberto. 4. Se a origem não estiver visível na área de gráficos, clique em Exibir, Ocultar, Mostrar origens. Para exibi-la. 5. No Property Manager, em Opções, selecione Canto. 6. Mova o cursor sobre a origem. O cursor muda para, indicando a inferência para a origem da montagem. 7. Clique para colocar o cotovelo, knee.
Quando você insere um componente desta maneira, a origem do componente é coincidente com a origem da montagem. E os planos da peça e da montagem são alinhados. Este procedimento, embora não seja necessário, ajuda a estabelecer uma orientação inicial para a montagem. Você pode criar este tipo de inferência com qualquer componente conforme você o insere na montagem. 03 Completando a inserção da primeira parte. A árvore de projeto do Feature Manager contém o recurso F-Ni1. Como é o primeiro componente inserido na montagem, Ni é fixado, F. O joelho não pode ser movido ou girado, a menos que você o fixe ou deixe flutuante. O número menor que 1 indica que esta é a primeira instância de Ni na montagem. A montagem contém uma pasta Posicionamentos em branco. Esta pasta é um espaço reservado para os posicionamentos que você incluirá mais tarde. 1. Clique em Isométrica, barra de ferramentas vistas padrão. 2. Clique em Exibir, Ocultar, Mostrar origens para remover a origem da área de gráficos. Se os planos estiverem visíveis, clique em Exibir, Ocultar, Mostrar planos para removê-los da área de gráficos. 3. Diminua o zoom da vista pressionando Z várias vezes. Você adicionará componentes no próximo tópico. A diminuição do zoom facilita o posicionamento dos componentes. Você pode aumentar o zoom da vista pressionando Shift mais Z, mais 1. 4. Clique em Janela, Ni.SLDPRT e feche o documento da peça. Se a pergunta sobre se deseja manter ou descartar as alterações da montagem. Clique em Descartar alterações na montagem. A montagem permanece aberta. 04 Incluir mais componentes na montagem. Use a ferramenta Inserir componentes para adicionar mais componentes à montagem. 1. Clique em Inserir componentes, barra de ferramentas Montagem. 2. A caixa de diálogo Abrir mostra a letra da unidade, /, Tutorial /, Assembly Mates. A. Pressione Ctrl mais selecione estes dois componentes. Sadly.sldprt. Table.sldprt. B. Clique em Abrir. 3. Clique na área de gráficos para colocar os componentes aproximadamente como mostrado abaixo. Os componentes Sadly.sldprt e Table.sldprt são adicionados à montagem. O Property Manager é fechado. 05 Examinar a árvore de projetos do Feature Manager. A árvore de projeto do Feature Manager mostra informações sobre os componentes da montagem. 1. Examine a árvore de projeto do Feature Manager. O prefixo - antes do nome de um componente indica que sua posição está subdefinida. Você pode mover e girar estes componentes. 2. Clique em para expandir cada item e exibir os recursos do componente. 3. Para recolher toda a árvore de projeto do Feature Manager em uma só etapa. Clique com o botão direito em Assign 1 na parte superior da árvore de projeto do Feature Manager. E clique em Recolher itens. 4. Experimente mover e girar os componentes individuais. Para mover um componente, clique em e arraste uma de suas faces. Para girar um componente, clique com o botão direito e arraste uma de suas faces. Você também pode clicar em Mover componente ou em Girar componente, barra de ferramentas Montagem. E arrastar para mover ou girar os componentes. 5. Salve a montagem como 1000.sld-ans. Se uma mensagem solicitar reconstrução antes de salvar, clique em Reconstruir e salvar o documento. 06 Posicionar o suporte e o cotovelo. Adicione posicionamentos para definir as relações entre os componentes da montagem. 1. Clique em Posicionar, barra de ferramentas Montagem. Para fazer seleções mais facilmente, gire a vista na área de gráficos arrastando-a com o botão do meio do mouse. Em seguida, depois de fazer a seleção, clique em Vista Anterior, barra de ferramentas Vista. Outras ferramentas da barra de ferramentas Exibir serão úteis para as tarefas descritas neste tutorial. 2. Selecione a face superior do joelho e a face inferior do suporte para entidades a posicionar. A barra de ferramentas Pop-up Posicionamento será exibida na área de gráficos.
coincidente está selecionado tanto no Property Manager como na barra de ferramentas instantânea. É exibida uma visualização do posicionamento coincidente. Se a barra de ferramentas suspensa posicionamento não for exibida, selecione Mostrar caixa de diálogo pop-up em opções no Property Manager. 3. Para ver como você pode inverter o alinhamento do suporte, em posicionamentos padrão. Para alinhamento do posicionamento. A. Clique em Alinhado. Os vetores normais das faces selecionadas apontam na mesma direção. B. Clique em Anti-alinhado. Os vetores normais das faces selecionadas apontam em direções opostas. 4. No Property Manager, clique em para aceitar o posicionamento. A face do joelho e a face do suporte agora estão alinhados no mesmo plano infinito. O posicionamento aparece no Property Manager sob Posicionamentos. 5. Clique novamente para fechar o Property Manager. 07 Testando selim, saddle e joelho, knee, mate. 1. Clique em Mover componente, barra de ferramentas montagem, e arraste o suporte. Você só pode arrastar de um lado para outro e para frente ou para trás, mas não para cima ou para baixo. Em algumas vistas, pode parecer que o suporte está se movendo para fora do plano coincidente. Se você verificar a vista frontal ou direita, verá que o suporte não está se movendo para fora do plano. 2. Clique em Girar componente, barra de ferramentas montagem, e arraste o suporte. Você só pode girar o suporte dentro do plano coincidente com o joelho. 3. Clique em OK. 08 Adicione outro posicionamento entre o suporte e o cotovelo. 1. Clique em Posicionar, barra de ferramentas montagem. 2. Clique na opção Manter visível se ainda não estiver selecionada. 3. Selecione as faces angulares correspondentes no suporte e no joelho, como mostrado. A barra de ferramentas instantânea Posicionar é aberta na área de gráficos. A opção coincidente está selecionada no Property Manager e na barra de ferramentas Pop-up. É exibida uma visualização do posicionamento coincidente. 4. Clique em Adicionar, Concluir posicionamento, barra de ferramentas Pop-up de posicionamento. As faces angulares selecionadas agora estão posicionadas. 09 Posicionar a mesa e o suporte. Você pode adicionar posicionamentos entre a mesa e o suporte, semelhantes aos posicionamentos entre o suporte e o joelho. 1. Selecione a face superior do suporte e a face inferior da mesa. 2. Aceite o posicionamento coincidente. Você pode aceitar um posicionamento seguindo um destes procedimentos. Clique com o botão direito quando o cursor mudar para. Clique em Adicionar, Concluir posicionamento, barra de ferramentas instantânea Posicionar. Clique em OK. Property Manager. 10 Combinando as faces angulares. 1. Selecione as faces angulares correspondentes na mesa e no suporte. 2. Aceite o posicionamento coincidente. 3. Feche o Property Manager. 4. Clique em Isométrica, barra de ferramentas vistas padrão. 5. Arraste a mesa. A mesa e o suporte ainda não estão totalmente restringidos. 11 Adicionando posicionamentos para bloquear as posições da mesa e da cela. Você pode adicionar posicionamentos de limite, o que permite que o suporte e a mesa se movam, mas somente dentro de um intervalo determinado. No entanto, os posicionamentos de limite podem retardar o desempenho significativamente. Somente use os posicionamentos de limite quando necessário. Em vez disso, adicione posicionamentos para travar o suporte e a mesa em suas posições, impedindo assim a movimentação inesperada desses componentes. Faça o posicionamento do plano direito do suporte ao plano direito da mesa. 1. Clique em Posicionar, barra de ferramentas Montagem. Se um item estiver selecionado na área de gráficos, ele será exibido em seleções de posicionamento. Clique com o botão da direita na caixa de seleção e clique em Limpar seleções. 2. Na árvore de projeto Field do Feature Manager, expanda a cela e mesa. 3. Selecione o seguinte para entidades a posicionar. Plano direito de SAD.
plano direito de table. 4. Aceite o posicionamento coincidente. 12. Combinando os planos frontais da cela e montagem. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager Float, selecione o seguinte para entidades a posicionar. A. Plano frontal da montagem 1000. B. Plano frontal do componente SAD. Não aceite o posicionamento coincidente. Em vez disso, adicione um posicionamento de distância. 2. Na barra de ferramentas instantânea posicionar. A. Clique em distância. B. Digite 250 mm para a distância e pressione Enter. C. Para ver como é possível inverter a direção da dimensão, selecione, depois. Desmarque a opção Inverter dimensão várias vezes. D. Marque ou desmarque Inverter dimensão para posicionar o suporte perto do centro do joelho. 3. Clique em OK 2 vezes para aceitar o posicionamento e fechar o Property Manager. As posições do suporte da mesa estão totalmente definidas. Na árvore de projeto do Feature Manager, o prefixo menos não aparece mais para SAD e Table. 13. Renomeando os posicionamentos. É possível renomear os posicionamentos para facilitar sua localização. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager, expanda posicionamentos. 2. Use clique pausa-clique para editar o último posicionamento coincidente na pasta. 3. Digite trava da mesa para renomear o posicionamento e, depois, pressione Enter. 4. Renomeie o posicionamento do distância trava do suporte. 5. Clique com o botão direito em fresa na parte superior da árvore de projeto do Feature Manager. E clique em recolher itens. 6. Salve a montagem. 14. Usar o File Explorer para adicionar componentes. Outra maneira de adicionar componentes à montagem é arrastá-los a partir do Windows Explorer. 1. Inicie o File Explorer. 2. Navegue até a pasta letra da unidade, /tutorial /assemblymates. 3. Clique em cada item listado abaixo e arraste-o para a área de gráficos. Coloque os itens aproximadamente como mostrado. Head.sldprt, Braque.sldprt, Scale.sldprt. 15. Posicionar o braço e o suporte. Você pode ocultar a mesa para facilitar o posicionamento do braço e do suporte. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique com o botão direito em Table 1 e clique em Ocultar componentes. A mesa é oculta, mas não removida da montagem. O ícone na árvore de projeto do Feature Manager muda de para. 2. Clique em Posicionar, barra de ferramentas montagem. 3. No Property Manager, clique em Manter visível se ainda não estiver selecionado. 4. Adicione um posicionamento coincidente entre a face posterior do braço e a face frontal do suporte. 16. Definindo a distância entre o suporte e o selim. 1. Selecione a face superior do braço e a face superior do suporte. Não aceite o posicionamento coincidente. Em vez disso, adicione um posicionamento de distância. 2. Clique em direito, barra de ferramentas vistas padrão, e aumente o zoom no braço. 3. Na barra de ferramentas instantânea posicionar. A. Clique em distância. B. Digite 3 mm para a distância e pressione Enter. C. Clique em Inverter dimensão, se necessário, para posicionar o braço abaixo da face do suporte. D. Aceite o posicionamento. 17. Adicionando um terceiro imediato. Adicione um terceiro posicionamento entre o braço e o suporte para definir totalmente o local do braço. 1. Clique em Isométrica. 2. Adicione um posicionamento coincidente entre o plano direito de braço e o plano direito de suporte. 18. Posicionar a cabeça do codificador. Adicione posicionamentos para posicionar a cabeça do codificador no braço. Adicione um posicionamento coincidente entre uma das pequenas faces inferiores da cabeça e a face superior do braço. 19. Adicionando um posicionamento concêntrico. É possível adicionar um posicionamento concêntrico entre um furo na parte inferior da cabeça
e o furo correspondente no suporte. 1. Use selecionar outra para selecionar um dos furos na parte inferior da cabeça. A. Clique com o botão direito na face lateral da cabeça, aproximadamente sobre o furo oculto. B. Clique em selecionar outro. A face lateral está oculta de forma que você pode ver as faces subjacentes. O ponteiro muda para A. Para a caixa de diálogo selecionar outro será exibida com uma lista dos itens que estão abaixo do cursor quando você clicar com o botão direito. Passe o mouse sobre os itens na lista para realçá-los na área de gráficos. Se o cursor do mouse não estiver diretamente sobre o furo oculto quando você clicar com o botão direito, o furo não será exibido na lista. Entretanto, você ainda pode realçar o furo na área de gráficos. C. Clique com o botão esquerdo quando a face desejada for realçada. 2. Selecione o furo correspondente no braço. 3. Aceite o posicionamento concêntrico. 20. Definir totalmente a posição da cabeça. Para definir totalmente a posição da cabeça, adicione um posicionamento entre a cabeça e o suporte. 1. Arraste a cabeça para ver se ela ainda tem um grau de liberdade. 2. Adicione um posicionamento paralelo entre a cabeça e o suporte. A. Selecione as faces frontais da cabeça e do suporte. B. Clique em paralelo. C. Aceite o posicionamento. 21. Posicionar a régua e a cabeça. Posicione a régua com a cabeça do codificador. 1. Adicione um posicionamento concêntrico entre a régua e a face cilíndrica do furo que atravessa a cabeça no sentido do comprimento. Deixe a régua livre para se mover para frente e para trás. 2. Clique em OK para fechar o Property Manager. 3. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique com o botão direito em Table 1 e clique em Exibir componentes. 4. Salve a montagem. 22. Usar Smart Mates. Com o Smart Mates, você pode criar relações de posicionamento automaticamente pela inferência da geometria dos componentes existentes conforme você arrasta novos componentes para inserir na montagem. Você agora vai criar automaticamente um posicionamento concêntrico e outro coincidente. 1. Clique em Arquivo da Abrir e abra o arquivo pilar.sldprt. 2. Clique em Janelas do lado a lado para visualizar as janelas da peça e da montagem. 3. Na janela da montagem, altere a vista para isométrica. 4. Aumente o zoom no furo perto da extremidade direita da mesa. 23. Arrastar o pilar para a coluna. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager do documento de pilar, selecione a Extrusão 2. O recurso com a face cilíndrica que você quer posicionar. 2. Arraste o nome do recurso para dentro do documento da montagem e sobre o furo. O ponteiro muda para. Esse cursor indica que, se o pilar for solto nesse local, um posicionamento concêntrico e um coincidente serão criados. Uma visualização faz snap no local adequado. 3. Pressione Tab várias vezes para ver como você pode alternar o alinhamento, alinhado ou anti-alinhado. 4. Solte a coluna. 5. Repita as etapas 1 a 4 para adicionar uma coluna no furo e outra no final da mesa. 6. Feche pilar.sldprt e maximize a janela da montagem. 24. Usar o File Explorer para adicionar componentes. Outra maneira de adicionar componentes à montagem é arrastá-los do File Explorer no painel de tarefas. 1. Clique em Isométrica. 2. Clique na guia File Explorer no painel de tarefas. 3. Clique em Manter visível na barra de títulos para fixar o File Explorer, para manter visível. 4. Navegue até a pasta Letra da unidade, // Tutorial / Assembly Mates. Clique em cada item listado abaixo e arraste-o para a área de gráficos. Coloque os itens aproximadamente como mostrado. Clamp.sldprt. Pin.sldprt. Clique em para desafixar o File Explorer, em seguida, feche-o clicando em qualquer lugar na área de gráficos. 25. Posicionar o grampo, o pino e a coluna. Antes de adicionar os posicionamentos,
Arraste os componentes para aproximadamente seus locais e orientações adequados. Isso dá ao aplicativo solucionador de posicionamentos uma chance maior de fazer o snap dos componentes nos locais esperados. 1. Verifique as vistas frontal, superior e direita e arraste o grampo e o pino aproximadamente para a posição mostrada. 2. Clique em isométrica, então aumente o zoom no canto frontal direito da tabela. 26. Girando o pino. Gire o pino para que ele fique vertical. 1. Clique com o botão direito no pino e clique em mover com tríade. 2. Clique com o botão direito na esfera central da tríade e clique em exibir caixa de rotação ΔXYZ. 3. Na caixa A, digite 90 para ΔX. B, clique em OK 3 vezes, para que o pino fique na vertical. 4. Clique em qualquer lugar na área de gráficos para fechar a caixa. 27. Adicione os posicionamentos. 1. Adicione um posicionamento concêntrico entre o grampo e a coluna. 2. Adicione um posicionamento concêntrico entre o pino e o grampo. 28. Posicionar a régua e o pino. 1. Adicione um posicionamento concêntrico entre a régua e o pino. Inverta o alinhamento, alinhado anti-alinhado, se necessário, para orientar o pino corretamente. Como a escala está restrita para ser concêntrica com a cabeça, o pino e o grampo podem se mover dentro de seus graus de liberdade até a posição exibida. 2. Adicione um posicionamento coincidente entre a face plana na extremidade da escala, a face plana no pino. 3. Feche o Property Manager. 29. Copiar componentes. À esquerda da mesa, crie cópias do grampo e do pino. 1. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste Clamp 1 na árvore de projeto do Feature Manager. Para a área de gráficos, outro grampo será exibido na área de gráficos e Clamp 2 será exibido na árvore de projeto do Feature Manager. A notação menor que 2 indica a segunda instância dessa peça na montagem. 2. Repita a etapa 1 para criar uma cópia de pin 1. 30. Girando a braçadeira. Gire o grampo para reposicionar as hastes. 1. Clique com o botão direito no grampo e clique em mover com tríade. 2. Na caixa A, digite 90 para ΔX. B, clique em OK 3 vezes para que as hastes do grampo fiquem posicionadas como mostrado. 3. Clique em qualquer lugar na área de gráficos para fechar a caixa. 31. Adicionando posicionamentos concêntricos. 1. Adicione um posicionamento concêntrico entre o grampo e a coluna. 2. Adicione um posicionamento concêntrico entre o pino e o grampo. 32. Adicionando o terceiro posicionamento concêntrico. 1. Adicione um posicionamento concêntrico entre a régua e o pino. Não adicione um posicionamento coincidente entre a face final da régua e a face lateral do grampo, pois isso tornaria o local dos componentes sobredefinido. 2. Clique em isométrica. 3. Salve a montagem. 33. Revisar os posicionamentos. Você pode usar a árvore de projetos do Feature Manager para revisar os posicionamentos que adicionou. 1. Na base na árvore de projetos do Feature Manager, expanda posicionamentos. Cada posicionamento é identificado pelo tipo, número da instância e os nomes dos componentes. Se você tiver adicionado ou excluído posicionamentos, ou selecionado componentes de posicionamento em uma ordem diferente, os nomes dos posicionamentos de sua montagem poderão ser diferentes dos exibidos aqui. 2. Clique em um posicionamento na árvore de projeto do Feature Manager para ver os componentes relevantes realçados na área de gráficos. 34. Revisão de posicionamentos para um único componente. 1. Clique com o botão direito no ícone da montagem na parte superior da árvore de projeto do Feature Manager. E clique em Exibição em Árvore, Exibir recursos. 2. Expanda pilar 1 na árvore de projeto do Feature Manager. Os recursos usados para criar a coluna são exibidos. A pasta Posicionamentos na fresa lista os posicionamentos na montagem de fresa que envolvem pilar 1. 3. Clique com o botão direito no ícone da montagem na parte superior da árvore de projeto do Feature Manager.
E clique em Exibição em Árvore, Exibir posicionamentos e dependências. Os posicionamentos que envolvem pilar 1 serão exibidos. A pasta Recursos lista os recursos usados para criar o pilar. Você pode usar essa exibição da árvore de projeto do Feature Manager para se concentrar na estrutura ou na hierarquia da montagem, e não dos detalhes dos esboços e recursos. O ícone indica os posicionamentos que determinam posições em relação ao chão. Esses posicionamentos mantêm a peça em posição em relação à origem da montagem. 35. Editar um posicionamento. Altere o posicionamento coincidente entre Scale 1 maior que Pin 1 para um posicionamento distância. Primeiro, use Exibir posicionamentos para encontrar o posicionamento. 1. Clique com o botão direito em Scale 1 na árvore de projeto do Feature Manager e selecione Exibir posicionamentos. Os componentes que não estiverem posicionados na Scale 1 serão ocultos. A caixa de diálogo Exibir posicionamentos será exibida e mostrará uma lista de posicionamentos para Scale 1. Estão na lista dois posicionamentos entre Scale 1 maior que Pin 1, um concêntrico e um coincidente. 2. Selecione o posicionamento coincidente. O posicionamento é realçado na área de gráficos e uma chamada de posicionamento é exibida. 3. Clique em Zoom na seleção, barra de ferramentas Exibir. 36. Concluindo a edição. 1. Na chamada do posicionamento, clique em Editar. Se a chamada de posicionamento estiver fora da tela, clique em uma região em branco na área de gráficos e, na caixa de diálogo Exibir posicionamentos, selecione o posicionamento coincidente de novo. 2. Na barra de ferramentas instantânea Posicionar. A. Clique em Distância. B. Digite 5 mm para distância e pressione Enter. C. Marque ou desmarque Inverter dimensão, se necessário, para posicionar a escala como exibido. 3. Clique 2 vezes em OK. 4. Feche a caixa de diálogo Exibir posicionamentos. 37. Verificar a montagem. Verifique a montagem para determinar se você adicionou os posicionamentos necessários. 1. Clique em Isométrica. 2. Clique com o botão direito em fresa na parte superior da árvore de projeto do Feature Manager. E clique em Recolher itens. 3. Clique em Reconstruir, barra de ferramentas padrão. 4. Examine os componentes na árvore de projeto do Feature Manager. Os prefixos indicam o estado dos locais dos componentes. Os componentes que não estão bem definidos têm um grau de liberdade rotacional. Suas posições de rotação não são relevantes para a intenção de projeto dessa montagem. Portanto, não é necessário restringi-los totalmente. 38. Verificar o movimento de componentes. Suprima os posicionamentos trava da mesa e trava do suporte para poder ver como os componentes da montagem se movem em relação uns aos outros. 1. Expanda posicionamentos. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione trava da mesa e trava do suporte. 2. Clique com o botão direito e clique em Suprimir. Você pode mover a mesa e o suporte. 3. Selecione e arraste uma face da mesa. A mesa e o suporte se movem. Todos os relacionamentos com posicionamento correspondente, exceto os dois suprimidos, serão mantidos. 4. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione novamente trava da mesa e trava do suporte. 5. Clique com o botão direito e clique em Cancelar supressão. A mesa e o suporte voltam às suas posições travadas. 6. Salve a montagem. Parabéns! Você concluiu este tutorial. Apoie o canal inscrevendo-se e clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like.